Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estamos ao vivo para mais uma live. Seja muito bem-vindo aqui no meu perfil do Instagram. Vamos chegando, vamos convidando o pessoal. É mais uma live, gente. Vamos chegando à casa de vocês, tá? A casa é nossa, estamos juntos novamente. Olá, Andréia, Vinícius, ao pessoal que tá entrando aqui, um beijo super especial pra vocês. Olá, Gilberto e Renata. Chegou a hora da gente chamar os amigos. Enquanto a música tá tocando, você pode convidar 1, 2, 3 amigos para vir conversar conosco, pra gente falar sobre esse assunto que é... Gente, é um assunto que a gente precisa falar sempre. Nós já falamos sobre ele aqui em outras lives, mas é um assunto que não pode morrer, né? A gente tem que estar sempre falando depressão, ansiedade, afinal de contas. Quem é que não está vivendo isso, né? Quem não já viveu isso? Nesse mundo de hoje que a gente está vivendo, as coisas tão difíceis, tudo tão complicado, tudo muito corrido, tudo assim, exigindo muito da gente. Como que a gente não fica nesse estado, né? Então seja bem-vindo, porque é sobre isso que nós vamos falar. Oi, Gilberto. Oi, Ronison. Vamos convidar o pessoal? Eu também vou enviar, ó. Pera aí que eu tô enviando para os meus amigos, para todo mundo entrar na live, pra gente começar logo, logo. O Carol já deve estar entrando também, que eu acabei de falar com ele. Daqui a pouco ele tá aqui com a gente. E aí, me contem como vocês estão, de onde vocês estão falando. Quem que tá aqui pela primeira vez? Vamos conversando aqui até que o pessoal chega, né? E o Carol também. Gente, pois é, só passando para deixar alguns recadinhos. Lá no meu perfil do YouTube, eu não sei se vocês já acessaram o meu perfil do YouTube, é muito fácil. Vocês vão no meu link que tá aí na bio e lá tem o acesso às minhas redes sociais, inclusive ao YouTube. E lá vocês encontram todos os meus vídeos, todas as minhas... todas as dicas que eu deixo pra vocês, as lives que eu já fiz. Então, gente... Não deixe de chegar até lá, se inscrever no canal e me ajudar aí. Ellen, um beijo. Minha irmã Denise também entrou. A Andréia Brasil entrou. Que bom, gente. Vamos ver se o meu convidado já tá por aqui? Deixa eu ver se ele já tá aqui. Vamos lá. Tô convidando. O Franklin, oi Franklin, como é que tá Perdizes? E aí, Alinha, me conta como estão as coisas? Saudade, né, minha irmã? De onde vocês estão falando, gente? Eu já mandei o recadinho pro Carol, vamos ver se ele chega aqui, né? Enquanto isso, gente... Aí, ó, entrou. Carol, já vou te convidar pra gente já começar. Aí, oi Aline, Sandra, um beijo para você. Seja bem-vinda. Vamos começar então? Carol, mandei o convite. Vamos lá? Gente, quero agradecer a todo mundo que participou da live sexta-feira, que eu estava na minha cozinha fazendo uma receita que ficou maravilhosa. Se você não acompanhou, se você não participou da live, tá lá a receita, eu deixei para vocês, viu? Corre lá, porque é um macarrão com camarão e bacon, ó, delicioso, maravilhoso. Gente, tá acontecendo alguma coisa, esse Instagram, ó, tá caindo. Carol, tá recebendo aí? Enviei de novo. Vamos lá. Aí, muito bem. Ok. Tudo bem? Como você tá, meu amigo? Gripado, dá pra ver Tá pela cara, né? gripado? Gripado pra caramba. Meu Deus! Mas você não tá com Covid, não. Vou fazer o teste, quem sabe, né? Sabe, eu estava entrevistando
a doutora Hum, Silvia, que inclusive que é da Previda também. E ela hum. disse que hoje, em tempos de pandemia, qualquer gripezinha, qualquer anormalidade relacionada aí, né, essa síndrome gripal, tem que fazer o teste. Porque nós ainda estamos em plena pandemia, né? Pois é, tivemos aí o São João, né? O São João muito forte aqui no Nordeste, né? Algo assim que é uma festa muito esperada o ano inteiro. E aí tivemos grandes aglomerações, né? Shows assim apoteóticos e tal. E assim, é natural que diante de toda essa, né, aglomeração, talvez não o Covid, talvez assim, mas variantes e a própria por A condição da chuva, influenza né? também. Também, mas a gente está sendo muito castigado com fortes chuvas. Inclusive hoje Sim, é um dia assim bem chuvoso aqui em Recife e tivemos aí praticamente um desastre natural, né, das últimas foi. semanas, né? Que assim é notícia no país inteiro, justamente porque, se eu não me engano, é a terceira, foi uma cheia, na verdade, a terceira cheia assim de grandes proporções. É natural que durante as chuvas, né, torrenciais, aglomerações, aí tá todo mundo gripado, né? É E ainda verdade. mais no ambulatório, onde tá todo mundo ali aglomerado, por mais que se tenha cuidados e tal, a gente sabe que hoje em dia, e isso sim, aumenta a ansiedade também do que a gente vai falar aqui E a hoje, né? gente vai falar sobre isso, com certeza. E É, eu dei Covid, Carol. Eu saí do isolamento no dia 7 de junho. E hum. eu ainda tô com resquícios ainda. A minha voz não é a mesma, a minha respiração não é a mesma. Então eu torço, meu É, amigo, para que você não tenha Covid, tá? também estou na torcida, obrigado. Realmente os tempos não estão fáceis, né? Principalmente para essas questões de doenças respiratórias, isso aí é fato. Uhum. Mas olha, eu vou dizer que é um prazer estar aqui, viu? Pois Novamente. é, de novo, eu fiquei tão feliz de você aceitar novamente meu convite. É Seja sempre que muito precisar. bem-vindo novamente. Pode se Obrigado. apresentar para a gente já começar nosso bate-papo, Ah, porque a gente beleza, tem muita maravilha. coisa para falar hoje, né? Ah, é verdade, é verdade. Então, como eu falei mais uma vez, na anterior a gente falou sobre algo muito curioso e também que acontece muito nos casais, na vida do cotidiano, e ainda mais no ritmo de vida que nós estamos, que é justamente o ciúme patológico, né? E é muito Isso. curioso falar um pouco do ciúme e tal, e dessa coisa da possessão, e aí, então foi bem legal a gente falar sobre isso. E até em algum momento a gente falou sobre ansiedade e depressão, porque também tem a ver com Tá essa tudo situação. Então, interligado, né, Carol? pois é, é tão interligado que assim, todo o movimento do ser humano, e se a gente pensar hoje que pelo menos 10%, um pouco mais de 10% da população no Brasil está passando aí pela depressão e ansiedade, que hoje já são catalogados como doença, né? E durante todo esse processo do ciúme, eu me refiro à patologia, como a gente falou anteriormente. Então Isso. isso também mexe com a questão da ansiedade, a questão da depressão. Então todo esse movimento emocional traz sequelas, né? E faz com que a gente se comporte de um jeito diferente. E muitas vezes uma coisa evolui para outra, né? O que a gente não pode negar é que nos dias, hoje em dia, realmente a coisa tomou uma proporção assim quase que desenfreada, né? O ser humano, quando começou essa vida da comunicação, todo mundo interligado, internet, novas profissões, se a gente olhar, tem profissões novíssimas vindo Tem. agora, a cobrança, ou seja, o aumento da população faz com que tenha essa competitividade gigantesca, um com o outro, quem é melhor, quem vai se posicionar, eu preciso que você me dê resultado tal, isso tudo vai mexendo com a gente, ou seja, é um acúmulo, né? Um acúmulo de tarefas, de obrigações, cobrança, e essa cobrança ela vem família, sociedade, trabalho, saúde, tudo é uma cobrança. Então, o ser humano, ele não está preparado para tanta cobrança, né? Para ter que dar tantos resultados, e você tem que ser o melhor, você pode, você consegue, se você não for, porque também é cultural essa coisa de você sempre. Ninguém lembra do segundo lugar, né? Ninguém lembra do terceiro lugar, né? Então todo mundo quer ganhar, isso gera, assim, uma expectativa, gera uma ansiedade. Lembrando que a ansiedade não é uma coisa ruim, né? Mas só é ruim quando ela se torna patológica, né? Isso. Porque dá até um estímulo, você tá ali e de repente você está ansioso por alguma razão ou outra, ok, perfeito. Mas quando ela se torna patológica, é que a gente vai falando ao longo dessa live aqui, a gente vai E entrar em detalhes. Porém, a sociedade hoje, a cobrança é muito grande, a expectativa é muito grande, né? é. Os tempos mudaram, ainda mais com o Covid, né? Já já eu falo dele. Então, hoje em dia, o que é que se tem? Existem metas, temos aí uma geração,
O que me preocupa muito também é a geração que pensa sempre em concurso público. Ah, eu É, preciso de segurança. Isso também já gera, né, uma ansiedade e tal. Essa segurança do futuro, né? Se a gente começar a pensar que as ideias que mudaram o mundo, que revolucionaram, vieram de uma garagem, né? Então, hoje em dia, a maioria dos jovens, se você fizer uma pergunta, uma pesquisa, eles querem algo que é segurança. Então, concurso público virou meta, né, de vida para muita gente, né? Assim também como tem outros objetivos também na vida, mas também que há uma cobrança muito grande. Se a gente parar para pensar que o cara nasce, aí ele já começa a fazer prova desde pequenininho. Ele já vai, aí chega o dia da prova, já vai, os estudantes já começam a ter uma atenção. Eu vou direto nas escolas, tem momentos com os estudantes antes das provas, né? E até aham. os adolescentes para entrar, sei lá, no colégio militar, ele precisa fazer uma prova. E a família toda, né, tá naquela expectativa, você consegue, você pode, e aquela cobrança. Eu acho bom você passar nessa prova, porque seu primo, sempre tem um primo que se destaca, né? Sempre tem um primo que é o inferno da nossa vida, né? O cara só tira 10, seu primo tal, isso já vai criando uma expectativa na pessoa e também criando barreiras, né? Barreiras que lá na frente pode se tornar limitante também. Então há todo esse movimento de cobrança, cobrança, cobrança. Então, desde pequenininho, o desenho mais bonito, quem é o melhor da sala, quem tira o 10, e as provas estão chegando, final de ano. E aí vai, até quando começa na adolescência, veja, quando você tem 16 anos, você já tem que saber o que vai fazer pelo resto da vida. É uma É pressão muito muito. grande para uma pessoa imatura ainda. Pois é, que mal viu as coisas da vida, e aí eu É, tenho que decidir algo que eu tenho que, nesse momento, decidir o que eu vou fazer pro resto da vida. E aí é por isso que está se enchendo aí de teste vocacional. Porque é tanta profissão, é é. tanta coisa nova, né? Que a internet vem trazendo, tanta coisa, tanta coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse movimento da vida, a sociedade, essa mudança de cultura, né? Novos olhares, novas perspectivas, vai gerando essa sensação, não só de ansiedade, porque por que eu falo de ansiedade? Porque a ansiedade, dependendo do contexto, ela vai evoluir para uma depressão. E aí eu estou Uhum, falando realmente de uma doença, eu estou falando de uma isso. doença que já está catalogada e que mata. As pessoas acham que é apenas uma tristeza. Ah, eu estou ali melancólico, melancolia, vamos entender como uma tristeza profunda. Mas para quem já teve, ou para É. quem já passou, sabe que é tipo assim, uma coisa horrível. É tão horrível que você não sente vontade nem de acordar, nem de fazer nada, de beber água, se levantar da cama para beber água. Nada mais faz sentido. E eu vou explicar mais ou menos o que é que acontece no cérebro quando isso está acontecendo. Mas voltando para a sociedade, então há uma cobrança tão grande que o guri lá, o menininho, ele tá levando uma boa. Aí vem as férias de boa tal. Aos 16 anos, aos 17, ele precisa saber já o que ele vai fazer pro resto da vida. E aí ele entra muitas vezes num curso que ele não se identifica. E já Sim. começa uma cobrança. Quando a família já não tem, né? Você vai ser doutor, meu filho tem que ser doutor, o cara, sei lá, o cara quer fazer qualquer outra coisa da vida, mas tem que ser doutor. Já começa a pressão daí. Quando ele entra numa faculdade, aí existe a pressão de. Porque entrar não é tão difícil, não. Mas se manter nela gera também essa ansiedade. Vai gerando. Aí vem as avaliações, a V1, a V2, a V3, que já é a recuperação. Isso vai causando uma tensão. Sim. Eu tenho vários alunos que, professor, me ajude, professor, pelo amor de Deus, que eu trabalho, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então há uma pressão muito grande. Aí depois, quando você se forma, e as pessoas não falam isso, mas a universidade ela vem de uma ilusão, né? Venha mudar a sua vida, venha, você vai ter novos caminhos, venha conquistar o que é seu, você será o melhor. E quando você se forma, você está com um diploma debaixo do braço, e aí eu vou fazer o quê? Eu sou um formado desempregado. E aí já começa toda aquela expectativa para ter o seu lugar no mercado. Isso vai gerando ansiedade, expectativa. E Sim. aí já começa a dar os primeiros sinais. Isso sem falar de toda a trajetória do indivíduo, né? Que a E cobrança continua sentimental, você tem que ser o melhor, você tem que conquistar o que é seu, um monte de gente dando opinião, e você buscando o seu lugar no espaço, na sociedade. E aí, quando chega lá na frente, muitas vezes você não sabe, poxa, não é isso que está me deixando feliz. Por que será? Depende muito da cobrança. Aí você começa a ter os primeiros sinais dessa ansiedade, que agora já é patológica, e a ansiedade a gente vai entender também como desequilíbrio neuroquímico, assim como a aham, depressão, sim. que pode evoluir. Não, há dos fatores não alteram o produto. Pode vir a depressão, mas muitas vezes acontece pelo estado emocional que você está passando, pela pressão, por todo esse julgamento que você vem passando.
essa vontade de se autoafirmar, de se colocar, de ter que ser sempre o melhor, de ter que estar dando respostas a todas aquelas cobranças da vida. E muitas vezes a gente sabe que a própria família, ela proporciona muito isso, né? Ela Sim. potencializa a doença, mesmo sem saber, né? E, às vezes irmãos que competem entre si e tal. Aí quando você chega num momento, até a depressão, a ansiedade, ela não aparece da noite para o dia, né? Ela é gradativa. Ela Sim. começa a dar seus primeiros sinais. E que sinais seriam esses, né? Assim, primeiro você é um alerta, é algo que vai acontecer, que você é como se fosse um truque do cérebro, a ansiedade. Você está ali numa expectativa, Sim. numa tensão de algo que para o cérebro é real, mas que não está acontecendo. É um alerta que você fica o tempo todo. Isso vai causando uma fadiga. Como é É. que eu percebo isso? O sono. O Isso, sono é indicativo. e foi por isso que eu entrei em contato com você. Eu falei que isso é uma pesquisa recentemente falando que 30% dos brasileiros têm insônia. Eu acho Pois esse é. número muito grande. E vem dessa ansiedade, né? A maioria dos Sim, casos. sim, sim, até porque o brasileiro ele não dorme bem, né? Existem etapas da vida. A criança ela tem um tempo de sono, o Sim. adolescente ele já é mais noturno, ele começa a dormir lá pela madrugada, digamos 4 horas da manhã, que ele começa a dormir, e muitas vezes ele passa do meio-dia, e as pessoas, olha aí, ó, não quer saber de nada da vida e tal, mas é um processo, dormir o desenvolve, né? Só que as pessoas Uhum. não entendem isso. Quando você fica adulto, você já não tem essa necessidade tanta de dormir por longas horas, já assim que amanhece o dia, né? Mas aí, gradativamente, a gente tem que ter pelo menos aí de 8 a 12 horas de sono. Então, até um sono saudável. Mas o brasileiro não está dormindo bem, não é porque não tem uma dormida boa, é porque a própria tensão emocional não permite. Então, o que hoje lota consultórios, olha, eu não consigo dormir. Mas o que é mais interessante é Ah, que crianças não estão dormindo bem. pois E estão é. lotando aí os consultórios, né? Pois é, É, cara. cada vez mais com menos idade, sinais de depressão, sinais de ansiedade. E o sono, ele é um indicativo do humor, da sua saúde mental. Então, Sim. muitas vezes pessoas que estão dormindo demais, é uma forma que o sistema nervoso tem de se desligar. Muitas vezes o estudante está ali estudando para o Enem e tal, e você vê que ele está com um livro ali, de repente você passa, ele está deitado em cima do livro, porque a pressão é muito grande. Uhum. Então, é feito um computador. Quando você liga o computador, que começa a abrir um monte de tela, tela, e de repente ele trava. O que é que você faz na hora para destravar o computador? Você vai lá e reseta ele. É a mesma coisa, o sono ele vem como um reset. É tipo assim, ó, a pressão está muito grande, então começa a Aham. dar sono. As pessoas dizem assim, poxa, é, se eu quero dormir, eu começo a ler. Por quê? Essa leitura ela vai causar sono pela pressão que ela traz. Isso Aham. na questão de estudar. E aí, o que a gente vê, um monte de gente reclamando do sono, eu pergunto logo, tem sonhado? Aí as pessoas dizem assim, não, faz um tempão que eu não Olha, sonho. só não Eu dorme, disse, né? não, mas aí é que tá. O pouco tempo que dorme, toda noite a gente sonha. Toda noite. A noite é repleta de sonhos. Se você não está lembrando do seu sonho, olha aí, uma dica importante. Toda noite a gente sonha. O sonho ele Sim. dura aí pelo menos 8 segundos, embora a gente ache que não. Mas aí você vai dormindo, 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 dormindo. Por pouco espaço que tenha, você vai sonhar a noite inteira. Se Ah, você acorda no outro dia e faz assim, poxa, essa noite eu não sonhei. Mentira. Você sonhou a noite inteira, só que você não está lembrando dos seus sonhos. Quando a gente sonha, que a gente não lembra dos sonhos, é um forte indicador de alto nível de estresse. Então tem sério? pessoas que. É, aí tem pessoas que dizem assim, poxa, eu nem lembro quando eu sonhei. Isso para mim já é um indicativo de que essa pessoa vive na pressão. O tempo todo na pressão, porque o sonho ele é reflexo do inconsciente. E aí no sonho é uma forma que a sua mente ela tem de trazer à tona tudo que você está vivendo. E ali, naquele momento, você se envolveu naquele sonho. Só que quando você acorda, você não lembra. Não é que você não lembra, a pressão emocional é tão grande que você não consegue lembrar no outro dia. Então, em consultório, eu pergunto sempre: olha, você sonhou? Você tem sonhos? Não, eu tenho isso eu faço propositalmente. Você tem sonho? Não, eu tenho sonho de um dia ter minha casa e tal. Ah, interessante. Sonhos materiais. Eu me refiro se você sonhou, mas isso é proposital, né? E aí a gente começa a ver que muito da população ela se preocupa muito mais em ter.
de gerar patrimônio, né? Então, assim, beleza, sonho, mas um sonho material é um sonho muito possível, né? Ah, eu Sim. vou ter uma casa, dependendo da idade, dependendo da forma que você trabalha, de empenho, disciplina, dedicação, você consegue ter aí. Mas os sonhos, se você, e aí fica a reflexão pessoal, os sonhos são sempre algo material. E nós, seres humanos, somos seres desejantes. Aí a gente tem uma casa, beleza, temos uma casa. Aí depois a gente vai querer uma casa maior, mas eu queria que essa casa fosse em tal lugar. Desculpa, já é a gripe. Ah, eu queria que essa casa fosse assim. A gente vai sempre desejar uma outra casa. E é bom que isso aconteça, porque isso é que nos mantém vivos. É Isso. isso que faz com que a gente vá progredindo na vida. Mas tem sonhado? Não, doutor, eu nem me lembro mais de quando foi que eu sonhei e tal. Opa, então vive numa Então, pressão constante, né? Então, o sono, o sonho, as mensagens que os sonhos estão trazendo. E aí tem gente que diz assim, olha só que interessante. Eu sonho, na verdade são pesadelos. E aí eu começo a investigar. Desculpa, eu começo a investigar. Ok, mas que pesadelos? É com monstros? É com coisas sobrenaturais, né? Fantasmas? E isso sim também está passando uma mensagem para você. Aí, sei lá, eu tô abrindo a porta da minha casa, chega alguém e fala, fulano, quando eu olho, atira em mim, né, né? e tal. E aí, o que é que acontece? O tiro pega, eu morro. Tudo isso vai dando um caminho. Isso também me faz pensar que essa pessoa vive sendo muito perseguida. Então há Hum, uma cobrança muito grande. Sonhos que dizem assim: eu estou assim na beira do mar, vem uma onda gigante, né? E me cobre. O problema é tão grande, que você não está dando conta desse problema. E tem os clássicos, né? Eu tento correr, não saio do canto, é sinal de que suas forças já estão se esvaindo. Por mais sim. que você tente, você não está conseguindo. Esse é um forte candidato à depressão. Ele já está tenso. Né? Aí talvez comece aí os primeiros momentos da TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Hum, Mas uma vez eu tô dizendo que eu tô gripado, viu, gente? Ok. não, fica Então, tranquilo. o que é que eu percebo? Isso, cada vez mais, pessoas com menos idade começam a apresentar esses sinais e sintomas. E aí, dentro dessa perspectiva, aí tem o sono, que é um dos indicadores, o humor, você começa a ficar mais irritado, né? Você já começa a ficar mais esquentado, a pessoa lhe dá um bom dia, você não quer nem responder, que também é um indicador de que as coisas estão. Mas, ok, se isso acontece uma vez no mês, tá ok, tudo bem, a vida é assim. Eu não vou estar Uhum, feliz o tempo, rindo o tempo todo, feliz. Até porque seria um bobo, né? A pessoa sim. ficar feliz a vida toda, eu sou sorridente, tá? Não, pelo amor de Deus, aí seria um tolo. Na verdade, a vida é feita de oscilações, né? Tem momentos bons, momentos maravilhosos, de ápice, e momentos tristes, que são necessários. Então a vida, ela fica oscilando. Sim. O que que a gente quer? Viver bem essas oscilações, né? Se você está mal, você saber lidar melhor com esses problemas, você se adaptar a esses problemas. Não é, os problemas, eles não são. Aí vem uma coisa interessante: os problemas, eles não são para serem solucionados, eles são para serem administrados. As pessoas não entendem isso. Porque tem coisa que você não dá conta, tem coisa que é motivo É. de força maior. E Aham. eu trago isso no consultório. Eu disse, tá, o que é que você pode fazer com relação a isso? Não tem o que fazer, então vamos trabalhar a aceitação, porque a aceitação também faz parte dessa saúde mental. Então tem situações que você não pouco pode fazer, mas eu posso sim lidar melhor com essa situação. Até na questão da aceitação. Tem Uhum. coisas sim que eu posso fazer, que são desafios da vida. Imagina se a vida viesse sem desafios. Não Uhum. estaríamos aqui agora nesse momento, né? É, Só que o que eu percebo hoje é que são tantos desafios, mas tantos desafios, um em cima do outro, toda hora, que a gente não tem tempo nem para respirar. Quando a gente mergulha, a gente tá lá nadando, vendo lá os arrecifes e tal, a gente tem que vir à tona para respirar. Até o lutador vai chegar a hora que soa o gongo, ele tem que parar um pouco, respirar, ouvir o técnico falando, "Ó, você tem que fazer assim e tal, tal." É quase como a vida. Só que imagina uma luta que não tem o soar do gongo. Você mergulhar e não tem como respirar, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Você não aguenta. O nosso sistema nervoso ele não está pronto para isso. Uhum. E as pessoas dizem assim, poxa, mas como é que. Porque tem a ansiedade, tem a depressão, tem a síndrome do pânico, e a síndrome do pânico ela vem justamente daí. Você já Uhum. não está tratando, você já começa uma ansiedade, depois uma depressão, você já começa aquele ciclo que o seu sistema nervoso ele está totalmente desconexo, ele está totalmente sem harmonia. Aí você já começa a ter uma síndrome do pânico, que é justamente essa, uma overdose,
uma em cima da outra. Só que o nosso sistema nervoso, ele se acostuma com as situações. E aí você está passando por vários problemas, sei lá, tu está em casa, tem um parente doente, tá devendo, e meu Deus, minha vida, inferno astral. Tem momentos, né, que da vida que a gente tá num inferno astral Parece que danado. tá tudo dando errado. Pois é, aí é um acúmulo muito grande. Tem gente que diz assim, rapaz, aí eu digo, é uma chuva que você tá passando, uma nuvem, mas, poxa, doutor, que Que nuvem nuvenzinha. é essa que não vai embora? A nuvem não passa de jeito nenhum. Essa nuvem, Tá essa nuvem é parecendo do as tamanho. pragas do Egito, não acabam Pois é, nunca. essa nuvem. Engraçado fazer podcast, que nuvenzinha, viu? É do tamanho do estado de Pernambuco essa nuvem, não passa não de jeito nenhum. E aí, essa sucessão de problemas e tal vai acostumando todo o sistema nervoso a lidar com as situações difíceis da vida. Então, há uma descarga de noradrenalina, de adrenalina o tempo todo, para te dar aquela força para você passar por tudo isso. Só que vai chegar uma hora que, como mágica, você vai resolver a situação. Você vai conseguir, de repente o teu parente sai lá do hospital, você paga a sua dívida e você acalma. Só que seu sistema nervoso está tão acostumado com aquela adrenalina, aquela coisa louca, o corre-corre, por quê? Porque somos altamente programáveis e a gente se acostuma até com o que não é bom. E Isso. aí, naquele momento que você está ali, aí o sistema nervoso diz assim, oxe, peraí, você não é assim, você é assim, ó. Aí dá uma descarga de adrenalina, seu coração começa a bater forte, você tem palpitações, aí o pessoal fala, doutor, eu comecei a sentir um tremor, uma dormência no braço, respiração ofegante, comecei a ficar aperreado, já são os sinais da crise, da síndrome do pânico. E aí vai dando uma falta de ar, uma sensação de que eu vou morrer, e aí já começa todo aquele processo. Esse indivíduo já está adoecido, ele precisa de tratamento, e muitas vezes ele vai para a emergência, chegando lá na emergência, faz o eletrocardiograma, recebe logo um sossega-leão na veia, logo de cara, porque algum da família do clonazepam passa na hora, minha amiga, é impressionante. Se for na veia, os segundinhos a pessoa, de boa, tô bom. Na verdade, e a gente tá mascarando Mascarando. aquele sintoma, porque não agiu no sintoma, não na causa. E as pessoas não entendem que quando você está nesse looping, o efeito dentro de 24 horas ele vai perdendo força. E aí aquela mesma sensação vai voltando devagar. E você já começa a ter os primeiros sinais de que aquilo vai acontecer novamente. E a pessoa não entende o que está acontecendo. Uma coisa hoje que eu percebo é a falta de informação. As pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. Até porque o nosso sistema nervoso é uma máquina tão perfeita, mas tão perfeita, e pouco a gente sabe dele. Né? Eu sou professor de neuroanatomia e muitas vezes eu vou para os meus alunos, começo a conversar e eles ficam assim, tipo assim, puxa, é assim que funciona o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, a própria medula. Então é algo tão grandioso e tão harmônico que qualquer situação, e para essa situação não precisa ser um agente patológico ou muitas vezes um trauma, né, uma pancada, alguma coisa que pode desarmonizar o sistema nervoso. Veja só que interessante, às vezes é um pensamento. É um pensamento. Faz um pensamento, ele desarmoniza totalmente. Um Por quê? Porque sentimento, talvez, que... um sentimento, quando você leva uma pancada emocional muito grande da vida, ele lhe trava. Ele lhe trava e você já começa a não entender. Você passa a não se conhecer mais, fazendo coisas que você jamais se imaginaria fazendo. Se prestando a coisas que você jamais pensaria fazer. E você faz, poxa, eu não sou eu. Por quê? Porque você está perdendo a identidade. Já não é mais você. As pessoas dizem assim, poxa, mas eu tô assim porque foi uma crise que eu tive. Não, às vezes um pensamento, às vezes uma ideia na cabeça, às vezes a companhia que você está aqui lhe coloca para baixo. Mesmo você sem perceber, são as pessoas manipuladoras, pessoas que sugam a sua energia. Isso, são os vampiros, eu chamo dos vampiros. Uhum. E muitas vezes você está num ambiente estressor, esse ambiente não está te fazendo bem. Mas eu não tenho como sair, eu não tenho como. É aquilo que eu tenho que viver. E aí, quando a pessoa diz assim, eu não tenho como sair, eu não tenho o que fazer, eu já sei que ela está totalmente aprisionada naquilo ali. Uhum. E aí precisa ressignificar. Muitas vezes realmente a pessoa não consegue sair naquele momento. Mas tem que ressignificar. Isso gera ansiedade, a própria depressão, que, como eu falei anteriormente, já é catalogado como doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas interpretam como frescura. Isso é frescura. De nada. Isso aí, na hora que ele fizer tal coisa, ele fica bom. Né? Ele tem que sair.
para as festas, conhecer gente. Isso é falta de namorar, né? Dizem muito. Não é bem assim, não. Quem passou ou passa sabe realmente o que está acontecendo. Não é simples, não é fácil. Hoje, por conta do Covid, eu vejo que pessoas que diziam que antes era frescura, hoje já sabem que não é. Ah, poxa, doutor Carol, nunca imaginei passar por isso na minha vida. Não Aham, desejo porque isso. experimentaram, né? Pois é, eu não desejo isso para o meu inimigo, porque passaram por isso. E se arrependem de ter ignorado muitas vezes um filho que está passando por isso, situações na própria vida no qual ele percebeu que estava doente e não deu a importância devida para isso. E começa o quê? Até a coisa mais grave, que é o abuso de psicofármacos para ficar mais feliz. E que é uma coisa totalmente errada se você não tiver um acompanhamento, né? Porque como eu falei, é doença, não é frescura. Quando é que eu sei que é uma coisa realmente que está mexendo comigo e que está atrapalhando minha vida? Como é que eu sei que é doença? A partir do momento que começa a atrapalhar o teu dia a dia. Tu já não Atrapalhar sua consegue, rotina. dificultando a tua vida. Tu tinha tua rotina, tu tinha o teu dia a dia, tu saía para trabalhar e de repente você não consegue mais. Você chega no ambiente de trabalho, você já não consegue mais executar suas tarefas, você está travado, pronto, aí já virou uma doença, virou uma patologia. Aí a coisa ficou complicada. A partir do momento que começa a dificultar a tua vida, já é o momento de começar a pedir ajuda. Eu sou suspeito de falar de terapia, porque eu sempre digo que todo mundo precisa fazer terapia. Ah, mas eu não tô doido, não. Eu não tô. Pra quê? Eu vou conversar com ninguém e eu vou estar contando meus problemas a alguém, meu Deus, Senhor, perdoa. Não sabe o que diz, né? Antes fosse, eu me lembro no meu primeiro dia de psicologia na faculdade, disseram assim, Carol, tem aquele momento de apresentação, né? Cada um vai se apresentar e tal, e dizer o porquê psicologia. Aí, primeiro dia de psicologia e tal, e você, Carol, tá, por que psicologia? Eu disse, tem profissão melhor, ganhar dinheiro conversando? Todo mundo riu, né? Porque assim, e naquele momento eu achava que era uma conversa, mas hoje a gente sabe que essa conversa é tão elaborada, e são 5 anos estudando essa conversa, Sim. que realmente a coisa muda totalmente. Pode parecer uma conversa, mas não é, ela está longe de ser uma conversa. Então eu sou suspeito de falar, existem situações na vida que a gente precisa, sim, de um profissional, de orientação, até para não chegar no estado patológico disso, né? A terapia é um autoconhecimento. E ainda mais nos tempos de hoje, o que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Depois desse Covid, eu percebi que tivemos aí um grande avanço em saúde mental. As pessoas estão olhando muito para essa questão do bem-estar, do emocional, tanto da depressão, da ansiedade. Se começou a ter muito acesso aos psiquiatras, que Sim. antes era para doido, né? Como se diz, psiquiatra é para doido. Eu não sou doido. Tinham até vergonha de marcar um psiquiatra, né? Hoje em dia não tem mais vaga. Não tem vaga para você. Pronto, se eu for marcar um psiquiatra agora, só daqui a 6 meses e olha lá. É. E tivemos também um aumento muito grande, olha só que interessante, de neuropatologias, né? E principalmente um aumento gigantesco de crianças neurotípicas dentro de transtorno global, síndromes, entre outros, né? Déficits cognitivos, retardos, demência. E também fica aí a dica para um assunto na nova live aí, para Ah, a com gente falar certeza, com dessas, certeza. dessas crianças que estão chegando aí e que hoje, a cada 44 nascimentos, uma criança neurotípica vem ao mundo. E daqui a 30 anos, seguindo essa estatística, toda a família vai ter uma criança autista. Então, por isso que agora já é uma questão de saúde pública, né? Não dá mais para fechar os olhos e achar que isso não vai acontecer. Olha só. Mas aí quando a gente começa a pensar assim, poxa, e de onde vem isso e tal? Existe uma linha de pensamento que já fala que são aqueles antidepressivos e ansiolíticos que começou a serem usados nos anos 90, um Aham. abuso muito grande, que hoje os adultos, muitos com chance de ter demência, que pode causar demência a longo prazo, e também a sua prole pode vir comprometida. Sério, Isso é, isso? é linha de Isso pensamento independente de hoje. pai e mãe, por exemplo, se pai também toma, vai afetar? E exatamente, hoje já sabemos que afeta a prole. Então Gente, isso veio, e a gente só soube disso agora. Logo quando saiu, a década de 90 é conhecida como a década da neurociência. Não porque a sociedade de neurociência ela surgiu nos anos 70, mas a década mesmo da neurociência, realmente, ela é a década de 90. Por quê?
Porque houve muitos avanços, muitos estudos, muitos experimentos e também um grande uso de psicofármacos, neurolépticos. E você estava triste, tomava um antidepressivo, né? Ansioso, um ansiolítico. E assim vai. E tinha gente tomando Concerta, sertralina, justamente para focar, que são os potencializadores da cognição. Porque, eu vou fazer, na época, vestibular, vou fazer vestibular, então vou tomar um remedinho aqui. E realmente funcionava. Quem tomava, passava. Por quê? Porque você foca. Você ali, você não consegue pensar em outra coisa, não sei estudar, você consegue concluir as suas tarefas e tal. E isso começou a ser tomado de forma recreativa. Assim como outras medicações hoje em dia estão sendo tomadas de forma recreativa, né? Até remédio para disfunção erétil e tal, hoje já está trazendo problemas aí gravíssimos, cardíacos inclusive, né? Pessoas aí tendo grandes problemas, jovens aí, principalmente jovens, tendo aí grandes problemas por conta disso. Mas voltando ao que a gente quer. Então, se eu não lido com a minha tristeza, se eu não aprendo com ela, o que é que ela quer me dizer? O que é que essa tristeza, essa minha incapacidade de resolver as coisas, de ir buscar, a minha incapacidade de lidar com esse problema quer me dizer? A gente tem que começar a aprender com o problema. Eu só vou solucioná-lo se eu entendê-lo. E muitas vezes as pessoas... Pronto, a primeira coisa que chega no set terapêutico é: por que você está aqui? Não sei. Eu não sei por que eu estou aqui. Esse não sei, para mim, é um discurso inteiro. E horas. Quando diz assim, não sei, já está dizendo um monte de coisa ali. Então, assim, muitas vezes o discurso, o manifesto, que é tipo assim, mulher, né? Vai muito mulher, fui traída, né? Por que você está aqui? Porque eu fui traída, meu marido me traiu e tal, ok. Durante o processo, a gente vê que não é por causa disso. Ali era a forma que ela tinha de dizer o que estava passando naquele momento, que ela entendeu, o cérebro dela entendeu, que seria por causa disso. Mas aí vem o discurso latente, que é aquele que não é dito. É aquele que vem nas entrelinhas, e a gente não analisa o que é dito. Isso aí, a gente vai sempre ler as entrelinhas, e é nessas entrelinhas que está a ansiedade, a depressão. E porque hoje em dia há um aumento tão grande disso, que as pessoas não estão aprendendo com seus problemas. As pessoas não estão aprendendo com eles, porque os problemas, como eu falei, eles são para serem administrados, só que eles estão se acumulando. Há uma cobrança muito grande, você tem que ser a mulher perfeita, você tem que ser a mãe perfeita, você tem que ser a esposa perfeita, você tem que ser... o cara tem que ser o pai de família perfeito e tal. E a perfeição não existe, a perfeição é só Deus, né, na sua magnitude. Então a busca desenfreada dessa perfeição tem trazido muitas cobranças para o mundo. Não falo só Brasil, não, eu falo mundialmente, que a sociedade está adoecida no mundo inteiro. E o celular ajuda tanto, né, Carol, a piorar a situação. Porque nossa, a gente vê todo mundo toda hora. E esse mundo é ilusão, né? Pois é, e já tem um movimento ao contrário também, do uso dessas telas também, né? E aí as pessoas... É curioso isso também, porque existe um movimento... Porque hoje em dia todo mundo quer estar nas redes sociais, né? Que na verdade, assim, eu chamo de redes digitais. Porque social nem sempre é social. Nem sempre é para agregar, nem sempre é para trazer, né, para junto. Eu chamaria de redes digitais mesmo, porque um movimento naquela rede pode destruir a sua vida. Sim. E assim, muitas vezes o uso é muito destrutivo nesse sentido, né? É quase como uma metralhadora. Então tem que ter muito cuidado com aquilo ali, porque aquilo também gera depressão. O que temos hoje de jovens que estão dependentes dessas telas, né? Que isso já é uma realidade. Os jovens estão dependentes dessas telas, por quê? Porque eu tiro uma jovem, ela vai tirar uma foto, ela tira, sei lá, umas 55, 59 fotos, para escolher uma, onde eu estou generalizando, estou dizendo que assim, a maioria faz. Aí passa o aplicativo, né, aquele embelezador, aquele negócio todo, aí a pele fica mais bonita, os dentes mais brancos e tal, o cabelo mais brilhoso e tal, e é aquela foto que coloca, e espera as curtidas. Então, tem aplicativo que deixa você mais magrinho e tal, né, trabalha ali nas suas imperfeições e tal, que você não gosta, né, e tal. Só que a sua imagem digital, ela é para você, ela é muito melhor do que a sua imagem real. Então, é mais prazeroso, é mais aceitável para mim estar no mundo virtual, que eu sou bem mais aceito, porque as pessoas gostam de mim, as pessoas dão like, mas quando eu me vejo no espelho, eu me odeio. Isso está trazendo um problema. Isso está um aumento da depressão por conta disso.
E tem Porque, muita gente suicidando por isso. então, é por isso que eu digo, a depressão ela Principalmente os mata. adolescentes, né? Principalmente, e hoje nós estamos em terceiro lugar no uso dessas telas. Então, o que é que acontece? Ele vai se ver lá e vai gostar do que ele vê e não do que ele vê no espelho. Aí começa a distorção da imagem corpórea, que hoje está uma febre isso. Então, principalmente os jovens não entendem que tudo que está ali na TV é uma ilusão. Tudo aquilo é pensado para que você consuma, para que você compre. E, por outro lado, a família se afastou desse jovem também, porque tem que ir atrás do seu. Então, assim, o que era feito para unir está distorcendo a realidade. Então, hoje, em consultório, há um aumento gigantesco de jovens que não estão se aceitando, consequentemente, vem a ter a depressão por conta disso. Então, eu tenho ali, ao alcance do meu dedo, um clique, eu mudo toda a minha aparência. E é impressionante. Você vai para um local e você vai para um restaurante, tá todo mundo só. Até se eu vejo assim, vai ver seu ídolo, ninguém está preocupado em ver o ídolo, está preocupado em tirar foto dele e É. mostrar para a sociedade que está ali. Quando eu vejo isso acontecer, e aí muitas vezes, né, às vezes a gente vai para uma palestra, a gente nem consegue, assim, porque é tanta foto, tanta foto, tanta foto. O pessoal tem que provar que está ali. Não curte aquele momento. Então, assim, já virou uma satisfação digital. Eu É. preciso provar que eu estou ali. Eu preciso provar que eu estou vivendo isso. Então a gente abre as redes digitais, então tá. O café da manhã, o almoço, sei lá, a foto do sol, porque a gente está inserido nisso. É. Então, hoje, muitos jovens, com essa distorção da imagem corpórea, não se aceitam na vida real, começam a ter uma insatisfação muito grande e aí começa um processo de adoecimento. Esse não se aceitar gera uma dor psíquica, gera uma dor pasme, essa dor ela se torna física, que é o que a gente chama de psicossomatização. Então, essa coisa da não aceitação, aí a coisa cresce tanto que muitos jovens começam a ter raiva dos próprios pais, porque Ah, geraram ele daquela forma. Poxa, se eu soubesse, não era para eu ter nascido. Veja que coisa irracional. nossa, Não era para eu ter gente, nascido. isso é Olha, gravíssimo. demais, demais. E aí, não se aceitando, começa a não gostar de si, perde a identidade, já começou o processo de adoecimento, e aí vem situações ainda mais graves. Porque enquanto está no psíquico, ok, mas esse psíquico vai vir à tona através da psicossomatização. Sim. Aí começam, como é que está doendo tanto? E eu não mostro para o mundo que está doendo. Assim, não existe sequela física. Então começam a se cortar, se automutilar. Ah, Porque agora a dor ficou real. Agora eu tenho um motivo para sentir a dor, são a automutilação, os cortes. E aí os jovens, cada vez mais jovens, chegando de blusão, de camisa manga longa e tal, e muitas vezes prendendo aqui, porque eles ah, não podem nem deixar cair, porque vai denunciar. Né? Então, assim, quando eu vejo que as pessoas chegam no consultório, muitas vezes com aquela manga assim, lógico, naquele momento não é a hora, né, de abordar dessa forma, porque na verdade seria bom que ele se sentisse seguro para manifestar isso, né? Mas aí muitas vezes, quando já houve tentativas de suicídio, é muito comum você ver. Então, esse fato de se cortar é tornar aquela dor real. Agora sim tem que doer. Por quê? Porque existe ali um momento de dor real. uhum. Claro que a gente. Isso tudo através de uma avalanche de sentimentos, de situações, de emoções, da incompreensão. Inclusive, uma coisa que os jovens, eu estou focando muito nos jovens, porque para mim é surpreendente, né? É Tá alarmante. demais. Os números estão alarmantes. Pois é, e aí eles dizem assim, poxa, eu queria que meus pais conversassem com o senhor. Isso é muito comum. Porque a gente vai falando coisas assim, poxa, como eu queria que minha mãe lhe escutasse agora. Porque, poxa, tudo que o senhor está dizendo aí, então, ela não tem a obrigação, né, de ter essa interpretação, porque ela também é uma vítima. Ela não percebe o quanto, quando ela lhe chama disso, ou ela diz tal coisa, ela também é vítima desses padrões mais antigos e tal. Por isso que há esse conflito de gerações, e que é uma coisa que só tem crescido. Aí hoje a sociedade ela trabalha, ela está dedicada a aumentar essa produção de depressão, de ansiedade, que a gente mesmo começa isso, a gente nem percebe com tanta cobrança em cima da gente. E o que é que a gente tem de resposta da sociedade? Hoje existem movimentos, claro, todo mês uma cor e todo mês uma situação de doença mental ou alguma doença, uma patologia, isso é muito importante. Sim. As pessoas estão tendo acesso a isso.
Só que elas não querem aceitar que estão passando por isso. Hum. E uma outra situação que me preocupa são pessoas que usam isso como dependência, como moleta, né? Porque muitas vezes vem a mãe, coitada, às vezes uma senhora, porque meu filho está passando por uma situação, e aquela proteção em cima do filho, quando ele vai ver o filho já é adulto. O filho já é adulto e para sair de casa a mãe tem que levar, a mãe que compra a roupa dele, a mãe, e ele não tem nenhum tipo de sequela mental, né? De transtorno mental. Mas existe sim um transtorno emocional que impede ele de ser adulto. E ele já vive naquele limbo depressivo, de dependência. Então, é isso quando eu falo que a sociedade ela está adoecida nesse sentido, é isso que está acontecendo. E eu vejo adultos ativos chegando assim, poxa, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sinto mais alegria, eu não consigo ficar feliz. Parece que as coisas perderam sentido. Eu não tenho vontade de estar com os meus amigos, eu não tenho vontade de sair, de conhecer pessoas, eu só quero estar trancado. Pronto, já é um indicativo da depressão. Ela já está se fazendo presente e se não for tratada, que é, como eu falei, é uma forma gradativa, ele vai se isolar, nada para ele vai fazer não vai ter mais Não vai importância ter sentido nenhum. nenhum na vida. Então ele vai começar o processo mesmo de definhar. Essa vida Definhar e começa. querer tirar a vida. Aí caminhamos para isso. Infelizmente, né, nesse momento autodestrutivo, né, ou melhor, destrutivo, onde ele começa a dizer: para que eu estou vivo? Para quê? Aí os sinais começam a aparecer, muitas vezes cartas, as músicas depressivas começam a tomar conta, ele começa meio que recado, um dia que eu não estiver aqui, aí tudo isso vai se desenrolar. Muitas vezes as pessoas ignoram isso. Ele já está no processo depressivo. Ou seja, o E aí, familiar tem que estar atento, né? Porque é uma forma de ajudar. sem sombra de dúvida, e começa a se autopunir, porque ele não entende o que está acontecendo, e muitas vezes para de comer, o apetite também é um indicativo, ou o aumento dele, ou simplesmente aboliu o apetite, então ele não come mais. Então tem pessoas que realmente não sentem mais. A depressão é tanta que simplesmente ela não sente fome. Por quê? Porque toda a nossa emoção está concentrada numa parte do cérebro, lá no meio do cérebro, que a gente chama de sistema límbico. É lá que está a saciedade, é lá que está a raiva, é lá que está o amor, é lá que está o apetite sexual. E todos os psicofármacos que nós tomamos, os neurolépticos que nós tomamos para agir na ansiedade, na depressão, eles vão agir ali, justamente ali, onde se processa essas emoções. Aí tem o tálamo, hipotálamo. O que é que acontece nesse sentido? Por que as pessoas dizem assim, poxa, eu não estou sentindo vontade de comer? Porque está na mesma região da emoção. O que nós comemos, o nosso apetite está muito ligado ao nosso emocional. Então, os nossos sentimentos ditam a nossa vida. Então, se eu estou triste, eu não sinto vontade de nada. Se eu estou triste, eu não tenho mais vontade. Poxa, eu estava tão bem, mas agora eu já estou triste. Então, aí você perde a vontade de fazer tal coisa, você não está mais empolgado para sair ou para ir para o cinema. E as pessoas aí, a parte mais difícil, não sabem como sair disso. Porque cada dia vai alimentando. E se seu cérebro entender que aquela é a sua condição, ela só cresce. Ela só Cresce uma cresce. bola de neve. É porque você. A vida é isso aí, é isso mesmo. Então você já começa a limitar o processo de cura. Sim. Ou seja, você bloqueia o seu processo de cura. Aí o que é que vai acontecer? Dentro do cérebro, obviamente, em todo o nosso corpo existem células, mas no cérebro existem células importantíssimas, que são chamadas de neurônios, que elas trocam informações entre si, a gente chama de potencial de ação, e o impulso elétrico, no caso, proporciona que ela lance neurotransmissores responsáveis pelas nossas emoções. Então, dependendo da situação que eu estou passando, motivo de tristeza, eu começo a não conseguir captar lá do outro lado, de um neurônio para o outro, a serotonina, a dopamina. Então, por quê? Porque são responsáveis pelo meu humor. Isso pode acontecer num pensamento, numa notícia, algo que eu estou vivendo, uma frustração, um trauma. E aí eu começo a ter baixa desses neurotransmissores e eu não tenho mais motivo nem para viver. E aí o que é que acontece? Esse neurotransmissor, quando ele é lançado na fenda sináptica, né, que é no espaço entre um neurônio e outro, né? Quando ele é lançado, ele não chega no próximo neurônio, então não forma contato, não forma a alegria, a satisfação, o bem-estar. E aí ele volta para o sítio de onde ele saiu, né, para a membrana de onde ele saiu. Aí quando você toma a medicação, ela interrompe essa recaptação da serotonina. Então esses são os imaus, por exemplo, eles interrompem a recaptação da serotonina, obrigando ela a passar para o outro neurônio. Só que isso só acontece durante o uso da medicação.
Aí no outro dia você precisa usar o quê? Todo dia uma dosagem. Aí você Por tá quê? Porque, dependendo daquele medicamento. pronto, agora você pegou o espírito da coisa. Se eu deixo de tomar, eu não tenho mais esse bloqueador aqui. Aí se ele sai, ela volta. No que ela volta, não Sim. forma alegria, bem-estar, satisfação. Então você fica dependente, como você falou, daquela medicação o tempo todo. E essas medicações, elas têm que entrar, claro, em casos extremos. Eu não estou aqui fazendo apologia contra a medicação, muito pelo contrário, eles existem, têm uma função, têm que ser usados, sim, em casos realmente específicos. Por quê? Um belo dia tu vai ter uma tristeza. Eu vou ter, o pessoal que está aí, né? Temos aí um pessoal. ah, Faz parte da vida você ficar triste. Só que você chorou aí uma semana por alguma situação, sei lá, um rompimento amoroso, alguma coisa. Lá na frente, você vai estar lidando melhor com essa dor. Só que você passa aí uns dias de choro, já procura um médico e diz assim, ó, porque houve um rompimento, eu estou aí muito triste, quer saber, eu não estou aguentando, estou depressivo. Mas esses não são os critérios pré-diagnósticos de uma depressão. A depressão ela tem que ter episódios de choro fácil, mas dentro, pelo menos, aí de 3 meses, para que a gente possa especular uma depressão. E aí preencher os pré-requisitos, né, necessários do diagnóstico da depressão. Mas não, você chora uma semana, aí você, poxa, mas por que tomar medicação? Porque eu não quero estar triste. Se eu posso tomar medicação e ficar bem, por que eu não vou fazer? É mais fácil. E é esse mais fácil que está dificultando toda a nossa vida. Por quê? Porque, poxa, doutor, eu prefiro me automedicar do que ter que mudar meus hábitos, aprender com essa dor, vivenciar esse momento. Porque aquilo que está te ferindo hoje não vai te ferir amanhã, depende da sua postura hoje. Se você aprender a lidar aquela situação da vida, né, aquela contingência, você vai se tornar mais forte. Então tem gente que diz assim, poxa, fulano é tão calejado que isso nem vai mais abalar. Por que os mais velhos são os mais experientes, os mais sábios? Porque já viveram demais, já passaram por muitas situações. Ah, meu filho ele tem 15 anos, mas tem cabeça de 30. Isso é conversa, isso não existe. Não existe experiência sem tempo. Ah, fulano é muito maduro. Qual a idade dele? 15 anos? Não pode ser. Não pode ser, porque não viveu a vida. Não tem como você prospectar uma maturação se você não passou por situações na vida. Então, se espera uma postura. Veja, o jovem, ele é muito, como é que eu vou dizer assim, é, inconsequente. O Isso. jovem, ele vive tudo naquele momento, porque ele não teve tempo, cronologia suficiente para vivenciar a dor, as experiências da vida, não teve. Mas já o adulto se espera dele uma postura diferenciada, Isso. né, a lidar com as situações. Aí quando você vai ficando cada vez mais maduro, 30 anos, 40 anos, se espera de você uma postura X, do jovem uma postura Y. A forma como a gente fala com as crianças, a forma como a gente fala com o adolescente, a forma como a gente fala com o adulto. O problema é que está tudo hoje misturado. As pessoas É, estão se atropelando e é, cobrando das outras atitudes, situações de que não está mais se respeitando essa cronologia, nem muito sim. menos as situações da vida. Está tudo misturado, infelizmente, né? E ainda mais vem a mídia, né, cobrando uma postura dos jovens, porque é você ligar a TV e começa o bombardeio na sua cabeça. Você tem que ser assim, você tem que fazer assim, Não, na você só vai ser internet feliz. mesmo, né? Então, Que tem de a própria. guru para te ensinar como ser. Nossa Senhora, agora você tocou num ponto aí, meu Deus do Nossa, tá céu. cheio de guru. Aí você vai ver e, na verdade, nem eles são assim. É mais do mesmo. Pronto, agora você falou algo assim, né? A maioria dos humoristas, óbvio que eu estou generalizando, eles, na sua intimidade, são muito tristes, porque isso entra como mecanismo de defesa também. Então, É, a maior face da depressão é o sorriso. E as pessoas não entendem isso. Poxa, fulano se matou, ontem mesmo ele estava aqui sorrindo, rindo, dando gargalhada. Por quê? A depressão ela se mostra muitas vezes no sorriso, naquela coisa mais assim, espirituosa e expansiva. tal. E sempre quando eu vejo alguém que chega e muda o ambiente e fala com todo mundo, aquela alegria, aquele negócio todo, interessante. Pode. Mas eu Mas sou. pode ser que a pessoa é assim, né? Sim, então, mas você já Vamos começa generalizar. a olhar assim, né? Tá, ok. Mas por quê? Porque existem os mecanismos de defesa, e isso é um mecanismo de defesa também. Aí eu volto àquele ponto. Por que essa alegria? Por que essa coisa? Porque a depressão está no mesmo local do cérebro da felicidade.
Olha só que interessante. Eles se processam no mesmo lugar. Por isso que a gente ri, você vai encontrar gente rindo no velório, você vai encontrar gente rindo quando há um acidente, um negócio. Porque o cérebro, como ele processa na mesma região, naquele momento ali que ele está processando toda aquela situação, ele está no mesmo lugar da felicidade. E as Sim, pessoas não entendem isso. Como é que fulano está rindo numa situação como essa? Meu Deus. é, Mas aquilo é um mecanismo de defesa, é um truque do cérebro para livrar você daquela dor. É sim. um truque do cérebro para que você possa assimilar melhor aquela situação. Então, não duvidem de um sorriso, não duvidem assim, não se deixe enganar, na verdade. Não se deixe enganar se a pessoa está ali sorrindo, ou muito expansiva, ou tomando conta da situação. Ela pode estar mascarando, que é Isso. natural também, um adoecimento emocional, que É, já virou uma depressão e pode sim evoluir para algo assim bem mais complicado, como você falou aí, o pensamento de finitude, essa coisa de tirar a própria vida. Infelizmente, há ondas de suicídio, mas que não são noticiadas. Poxa, uhum. se há um aumento gigantesco de 10% da população do Brasil sofre de depressão e ansiedade, cadê os números aí da tragédia? Porque não são Não divulgados. são, Essa- eles não abafam podem. bastante esses números. Claro, porque o que pula, tem gente pulando aí de varanda, eu tô De aqui falando. varanda, pessoas perto da gente, né? Pois A gente é, sabe então, de pessoas próximas fazendo isso, crianças. Eu exato, perdi exato. parente fazendo isso. Pois é, e aí as Longe, parente pessoas distante, mas foi por isso. A mãe nem desconfiava, mas a pessoa ficava trancada no quarto o já é um tempo sinal. todo. Já é um sinal. Então, assim, muitas vezes aí a gente vai tratar os sobreviventes. Sobreviventes não é o sobrevivente do suicídio. É a pessoa que tentou e não Uhum. conseguiu, né? Existe também, tem pessoas que pularam de ponte, né? Eu tive uma paciente que ela pulou da ponte e caiu nas pedras lá e não morreu, mas Graças a sobreviveu. Deus. Mas a gente chama de sobreviventes aqueles que ficaram, a família, por exemplo, você, por exemplo, que é da família. Isso. Esses são os sobreviventes. E aí a gente trata os sobreviventes, né? Então, tem relatos assim muito assim emocionados que, por exemplo, uma jovem estava com minha prima, doutor, no quarto lá, e aí tava aquele silêncio quando eu olhei para trás, ela já estava na janela, assim, né, já debruçada, sentada na janela, olhou para mim, deu tchau e pulou. Nossa. E não E o conseguia trauma tirar. dessa pessoa que ficou. Então, não conseguia tirar aquela imagem. Aí a gente fez um trabalho, obviamente. Ah, e se eu pudesse ter corrido lá e segurar ela? Só que essa menina já estava mostrando os sinais e sintomas da depressão. E Aham. muitas vezes as pessoas ignoraram, né? Porque muitas vezes nem você sabe do que. Você não consegue interpretar aquilo ali. Mas a pessoa que está passando, muitas vezes ela acha que, para ela, como um desequilíbrio neuroquímico, como eu expliquei Sim. anteriormente, ela não percebe que a vida está se esvaindo. Por que para? Por que não quer viver mais? Porque não processa mais a vida. Não Aham. consegue processar a emoção mais. Então simplesmente ficou ali, inerte. É como se fosse um anestésico da vida, das Sim. emoções, de tudo. E aí, você E a falando gente. em anestésico, eu também me lembro não, né? A gente também tem notícias de pessoas que se afogam nas drogas, no É. álcool, não é? É, Que é uma forma exato. de dopar. Como aquela droga que você explicou? Eu penso que deve ser Exato. isso. É uma Aí, fuga. É uma fuga. É uma fuga. Todo excesso indica uma falta. Isso é sim. fato. Ah, eu começo a beber demais, eu começo a me drogar. Então, ó, só uma questão do tempo. Isso, ele se desliga sozinho, né, essas lives? Não, né? Não, agora acabou isso. A gente já tá no final já vai dar 1 hora, mas tá tão boa a sua aula que Pois, olha, eu tô deixando você falar. E tem muita gente que tá comentando aqui que eu vou, gente, eu é? tô vendo tudo. É porque eu tô deixando o Carol falar pra gente finalizar e eu vou agradecer cada um de vocês e ler o comentário de vocês. Ah, Mas que maravilha. Que maravilha. é, Mas eu falei porque já teve live que eu tava falando, né? Não, o Instagram agora tá deixando. Pelo menos eu Coisa já fiz boa. live de 1 hora e meia. Ah, Correu tudo bem. Agora vamos ver se ele não vai boicotar, né? Ah, tá todo mundo gostando. A Ana Paula tá elogiando. é? Tem muita gente Ah, que gostando aqui, bom. ó. Ah, Falando que você arrasa. Quem mais falou?
Quer ver? A minha amiga Kátia, lá de Brasília, um beijo, Kátia. E Tô gostando Ana muito da Paula live tá do aí, pessoal da ansiedade Rê e Menezes. não drama, enfim. Depois eu vou ler o resto, mas Ok, pode concluir ok. o seu Então, as pessoas, raciocínio. todo excesso indica uma falta. Então, muitas vezes, quando você começa a ver aquela pessoa bebendo demais, né, o tempo todo, já está buscando, procurando, né, um entorpecente, algo que lhe tire daquela realidade, algo que faça você, que vai sanar aquela dor, nem que seja momentaneamente. Isso acontece de várias formas, né? Então, ele vai sempre buscar algo que lhe tire da realidade, lhe tire algo. Por isso que as pessoas mergulham nas drogas. Ah, eu quero lá saber, tô nem aí, eu morro, fica tudo aí, né? É muito que se fala, né? Então, algumas pessoas vão mergulhar, seja para não fazer nada, ficar naquela inércia, ou o abuso do álcool, que hoje, cada vez, os jovens estão usando cada vez mais cedo, né? Uma forma até de se autoafirmar. O jovem, ele vive na família, e o tempo, não, você não pode, você não consegue, você ainda não tem idade, quando o dia que você tiver 18 anos, você manda na sua vida, ele, poxa, eu já bebo, eu vou beber agora, porque eu vou fazer algo que os adultos fazem, e eu não estou nem aí. E hoje já começa aquele movimento de cada vez mais crianças, de 12 anos aí, já no alcoolismo. É, Por quê? Porque querem se autoafirmar. Isso já é um processo da depressão. E ali, ou seja, a depressão ela é tão mortal que ela vai desencadeando aí outras situações, sim. né, nesse movimento mesmo do alcoolismo. Pessoas que muitas vezes têm a sua vida mudada do dia para a noite, famílias foram desfeitas por conta do Covid e as pessoas hoje têm que lidar com esse momento de depressão. Poxa, por quê? Aí começam a se maldizer, começam a criar até uma relação negativa com Deus. Poxa, eu sempre fui temente a Deus, eu vou à igreja, deixei de ir. Aí eu faço, mas você, no seu domingo, como foi? Não, eu não vou mais na missa, não. Deus não olha mais para mim mesmo. Eu passar pelo que eu estou passando. Eu sempre ia. Ele veio e fez isso comigo. Vejam como está a mente desse cidadão. Né? Ele fez isso comigo, então para quê? Mães que perderam seus bebês, começam a ter uma relação negativa também. Por quê? Porque não conseguem entender, né, esse processo natural, ou por que, que a vida também tá fazendo isso comigo, eu não merecia isso. É muito comum, a gente escuta isso no consultório. Então, se você não tratar isso, se não tiver alguém com você ali naquele momento, segurando a sua mão, junto com você, conduzindo você, que na verdade a cura está no paciente, não no psicólogo, você pode surtar. Você enlouquece, mas enlouquece mesmo. E você não consegue lidar com essa dor, e essa dor é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela vai lhe consumindo até, infelizmente, você chegar num nível que muitas vezes a volta é cada vez mais difícil, né? Tem pacientes que o profissional tem que ir na casa, porque ele já não tem força nem para se Tem levantar da para cair cama. na cama. Olha só que Pois é, triste. bem difícil. Bem difícil. Carol, eu vou dar uma lida no Ah, comentário do tá. pessoal e eu vou deixar a última pergunta para você responder. Qual deve ser a saída para nós, meros mortais? Pois Manter a é. depressão longe. Vai pensando aí que Ah, eu tá. vou ler o Beleza. comentário das pessoas. Vai pensando aí que vai ser o grande final da nossa live. Ok, ok. Olha só, a Paloma, doutor Carol, ótimo profissional, realmente uma aula aqui pra gente, viu, Paloma? Ana Paula também está concordando. A Vilma Moraes, eu mesma estou em tratamento psicológico, coisa que nem imaginei que precisaria. E ninguém acredita que eu tenho alguma coisa, porque eu não deixo transparecer nada. Tá vendo o perigo? Pois é, Ainda pois bem é. que você está buscando ajuda. Então, Isso. parabéns para você. Ana Paula Barros, sou aluna da turma Neuropsicopedagogia. Seus alunos em peso Hum, aqui, viu, Carol? que maravilha. Fico feliz. A Monteiro tá falando que tá gostando muito da aula, da live, ó, tô até falando que é aula. Que é uma aula mesmo. Saudade da sua aula, professor. O Eduardo tá top, a Ana Paula arrasou, professor. Anne está ótimo. A Beatriz, sou Beatriz de Escada, aluna da FAES, que é o pessoal, tá tudo Hum, aqui. Gente, que bacana. olha aí, o Brasil inteiro aí, né? É, a Fabiana tá ótima, a Vilma. Pena que entrei. Vilma, fica tranquila que eu vou salvar a live, viu? Ele é show, a Betina, vocês são ótimos. Beatriz, obrigada. A Michelle tá assim, não termina não, só cheguei agora, calma, viu, Michelle?
A gente vai deixar salva a live. Tá maravilhosa, Ana Paula. Tem muita gente aqui que mandou lá no início. A Vika, minha prima Graciela, também falou para a gente fazer uma live sobre autismo. Nós vamos fazer, tá? Vamos sim, vamos sim. Isabela Excepcional. Tem uma pessoa aqui, a minha irmã, verdade. Todo mundo, ó, todo mundo afirmando, todo mundo dando parabéns. É porque tinha uma pergunta lá no início, eu não sei nem se a pessoa tá aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui. É o DJ Dakota, ele tava aqui com a gente, eu não sei se ele tá aqui ainda. Ele falou que é tão ansioso que come as unhas todas. O que ele deve fazer? Eu lembrei que tinha essa pergunta perdida lá atrás. Mas... Pois é. Assim, primeiro agradecer a todo mundo, obviamente, né, que está aqui, né? Eu fico muito feliz até com os elogios e com tudo isso. Feliz mesmo, porque é isso que nos motiva, né? Eu sempre digo que o que é que a gente faz? A gente promove saúde mental, ajuda as pessoas e essa é a grande missão na vida. E tanto é que as pessoas se identificam, né? Alguém, né? A maioria, de repente, até as pessoas que vão ver essa live no futuro e tal, acabam se identificando porque essa é a vida real. Né? Quando você diz assim, poxa, o que fazer? Mas a vida é isso. E aí vem a parte assim, mais difícil, porque só tende a piorar. E aí você precisa estar bem, lidar bem. A gente fala tanto de saúde mental, e saúde mental nada mais é que lidar bem também, estar bem, mas lidar bem também com as situações adversas da vida. E é nesse momento, o que é que eu posso fazer nesse momento? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber os meus limites, eu preciso saber até onde eu vou, eu preciso saber onde me apoiar, quem sou eu no mundo, quem sou eu na sociedade. Se eu me conheço, eu lido melhor com qualquer coisa. Por que quando, por exemplo, vai um jogo, a seleção vai antes conhecer o terreno? Vai para não ser pego de surpresa. Mas a gente vai sempre conhecer a dificuldade. Não, mas se eu me conheço, eu vou conseguir lidar melhor com a situação. Eu sei mais ou menos como eu vou lidar com aquilo. Como é que eu passo a me conhecer? Me respeitando, fazendo um trabalho analítico, ouvindo mais do que falar. Né? Isso aí seja melhor ouvinte da vida, das percepções. Eu vivo falando isso nas minhas dicas de comunicação. Olha aí, coisa boa. Se permita errar. Né? É claro que a gente trabalha minimizando os danos, mas também se permita errar. Você é um ser humano. E você não vai fazer tudo certo. Eu digo aos meus alunos, principalmente no estágio, mas e lá na frente se eu não conseguir? Se você não conseguir, você não vai cometer erros drásticos, a coisa terrível, não. Mas em algum momento pode haver um engano, uma situação. Você é um ser humano antes de tudo, né? Então, assim, se permita também as situações da vida e aprenda com o sofrimento. O que é que ele quer lhe dizer? Por que que isso está acontecendo? Aí vem uma parte assim bem mais chocante, que talvez as pessoas não entendam, mas tudo que está acontecendo, você trabalhou para que isso acontecesse. Isso não... Pense bem, você vai ver que toda escolha tem uma perda. Eu escolhi isso. Quando você escolhe algo, você deixa de ter aquele outro algo. Então, a vida são escolhas, situações. Em algum momento você vai acertar, em algum momento você vai errar. Não tem como ser só coisa boa na vida. Não tem. As pessoas perguntam assim... outro dia eu fiz até um programa sobre depressão e mostravam personalidades, né? O padre Marcelo Rossi, né? Padre Marcelo Rossi. Teve depressão. Como que uma pessoa tão espirituosa, um líder espiritual, né? Ou seja, uma pessoa tão próxima a Deus, como é que teve, né? O próprio Whindersson Nunes também, tanto dinheiro, porque é qualquer idade, é qualquer classe social, é qualquer pessoa está vulnerável. Se você tem um cérebro, você tem uma alma, pode acontecer com você, independente de qualquer coisa, né? Tanto até o Papa também já teve situações aí de depressão, qualquer pessoa pode ter. O seu tempo, o seu ritmo, você pode se surpreender, inclusive. Poxa, por que é que eu me deixei abater por isso? Aprenda com essa situação, perceba em você, é uma oportunidade de crescer. Sempre quando algo terrível acontece com a gente, é uma oportunidade que está chegando agora de você crescer, evoluir como pessoa. Se você ficar ruminando ruminando problemas, é só isso, você só vai ruminar o problema. Você tem que agir. Você tem que agir, mas aquilo lhe derrubou. Ok, se permita. Por quê? Porque você é um ser humano, você caiu. A vida é feita de quedas, mas aí também, qual é o sucesso? É quantas vezes você se levanta.
né? Porque ela vai dar outra rasteira. Ah, mas vou me levantar mais forte. Mas se prepare que em algum momento ela vai vir mais forte ainda. E aí é a sucessão de coisas, de quanto de pancada que você aguenta. Aí o que acontece lá na frente? Você fica mais seletivo. Você começa a interpretar a vida. E aí as pessoas perguntam, poxa, como é que você percebeu isso logo assim? Porque é muito previsível. Para quem tem mais experiência, começa a entender todo esse movimento, né? Começa a fazer uma leitura melhor das situações, das pessoas, desses vampiros de energia que se aproveitam, que estão ali. Você começa a ter uma visão diferenciada. Você não vai se anular, mas você precisa estar bem inserido naquilo ali. E lidar bem através de tudo isso, toda essa adversidade. Ah, mas eu vou conseguir sempre? Não. Dificilmente você vai conseguir sempre. E eu acho que é aí que está a beleza da vida. São essas situações. Algo que vem para que muitas vezes lhe derruba, mas eu acho que a grande vitória é quando você se levanta. E aí, quando você se levanta, o algo a mais, pessoas que tiveram aí suas famílias desfeitas por várias situações, mas que continuam a lutar, continuam a ir adiante. É isso que nos move. Se a gente cair na primeira dificuldade, a gente deixa de ser humano. Para quem está aqui, então? Se a vida é feita justamente disso, né? Agora ficou uma mensagem positiva danada. Eu acho que eu Nossa, gostei e desse eu tô momento. emocionada porque eu já tive depressão e eu passei por tudo isso e no final você descreveu assim o que hoje eu sinto. Foi um aprendizado enorme para minha vida. Eu soube tirar esse aprendizado. Foi um crescimento fantástico. Então, faça do limão uma limonada, gente, É, porque no fim da escuridão tem luz. é E uma verdade, é luz verdade. que vai iluminar a sua vida e tudo ao seu redor. Eu E a só tenho que mensagem que eu, agradecer, Carol. e a mensagem que eu deixaria, assim, para todos é que não sintam vergonha ou receio de buscar ajuda. De coisa que a gente não lida sozinho. Tem a maioria das coisas. Então, não se sintam assim diminuídos porque naquele momento você precisa de uma ajuda. Muito pelo contrário, você tem gente preparada para isso. Tem gente que quer lhe ajudar, lhe estender a mão. E não deixe as coisas que chegam no seu ouvido lhe abater. São opiniões. Quando a gente liga muito para a opinião, é porque a gente está enfraquecido. Mas a partir do momento que você se levantar, eu digo que é quando o recreio acaba, é a hora que acabou o recreio. Você é quando a situação ela se apresenta e agora você não, agora não, agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. E todo mundo passa por isso. Às vezes você vê a pessoa mais entregue e você não dá nada por ela. Às vezes as pessoas vão rir de você. Que nada, isso não vai fazer nada não, já aceitou tanto. Uma hora aquela pessoa acorda. Em algum momento aquela pessoa vai olhar assim e vai dizer assim, por mais que estejam rindo, por mais que não acreditem em mim, e aí quando aquela pessoa muda a postura, ela surpreende a todos. Eu digo sempre que é aquela gotinha que transborda o balde. E acabou o recreio e as pessoas ficam surpresas assim, poxa, quem diria? Essa é a grande vitória. É isso, gente. Ai, que maravilha! Que aula excepcional! Tá todo mundo feliz, eu acho que tá todo mundo emocionado assim como eu, porque, nossa, eu fiquei emocionada, meus olhos não mentem. Ah, E eu tô que muito bom. feliz, muito grata. Muito Hum, obrigada, Carol, porque você é um profissional ímpar, sabe? Você é um muito obrigado. profissional excepcional que a vida me trouxe de presente. E eu não Muito quero te obrigado. perder aqui nas minhas lives. Não, Você mas não é vai não. meu convidado de honra sempre. Por favor, Ah, quando eu que te coisa chamar, boa. não negue. Pode deixar, nem se preocupe. Precisando, vai ser ótimo. Já temos um novo Já tema. temos um Veja uma novo tema, a data. gente vai falar sobre autismo. Então, assim, eu tenho já Isso, lives agendadas para as próximas semanas, né? E isso. provavelmente essa do autismo deve ser para o final do mês, desse mês que Ah, está ok. entrando. Mas a Ok. gente avisa vocês, né, Carol? Claro, claro. A Será um gente vai prazer deixar mais uma vocês na vez. expectativa, na saudade, esperando o Carol voltar para a gente fazer mais uma live show como essa. Tá? Ah, Obrigada que pela bom. audiência de todos vocês, pelo carinho de quem está aqui pela primeira vez, pelo carinho de quem me acompanha em todas as lives. E espero encontrá-los novamente. Né, Ah, será um Carol? prazer. Será um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado e muito feliz também por estarmos falando de algo tão atual, de algo tão necessário nesse momento. Então, obrigado a todos, uma boa noite
E é como eu falei, é sempre um Desculpa prazer. aí, gente, se não deu para ler todo mundo, se não deu para mandar É, beijo para todo mundo. Graças a Deus, nossa live foi ótima de audiência, tá? que Então, bom. sintam-se todos abraçados. É Carol, isso aí. melhoras, vai ficar ótimo, tá? Essa Que gripe vai bom, que passar bom. logo e logo, Vai, se logo a Deus gente se quiser. encontra. Tá bom, então. Um abraço a todos. Foi um prazer. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, Amém. tchau. Tchau.